Começa agora o Ecocenado e você vai ver nessa edição produção de mel de abelhas sem ferrão como estratégia de preservação ambiental. Não são ofensivas, não tem ferrão, não são agressivas, então você pode trazer isso para a porta da casa como você está vendo, isso está no jardim da residência onde eles moram, né? Ministro do Meio Ambiente apresenta as prioridades da sua gestão para os senadores. O saneamento talvez seja a matéria mais relevante. E no quadro Espécies Ameaçadas, conheça a pirrura. Você vai ver também ações socioambientais do Senado premiadas pelo Ministério do Meio Ambiente. CPI de Brumadinho houve ex-presidente da Vale. E as imagens impressionantes da fauna do Planalto Central, capturadas pela turma do Brasília é o Bicho. Um projeto criado por um grupo de biólogos de Brasília registra a fauna do Distrito Federal em vídeos e fotografias. Imagens de dezenas de animais, inclusive de espécies raras e ameaçadas de extinção. Conheça agora o trabalho do Brasília é o Bicho. Brasília não é só política. Brasília é o Bicho. Esse é o projeto criado por um grupo de biólogos para conhecer as espécies que habitavam o Cerrado antes mesmo da criação da capital. Tudo bem, pessoal? Beleza. Qual o objetivo do Brasília é um Bicho? Brasília é o Bicho, ele tem o objetivo de mostrar para a população os outros habitantes do DF, né? Os verdadeiros habitantes que estavam aqui antes da construção da capital. E antes que a gente perca isso, né? Porque com o desenvolvimento está muito grande na região, isso acaba afetando a fauna e às vezes causando desaparecimento da fauna. Então a gente quer mostrar isso antes que desapareça, para que as pessoas conheçam para poder preservar. Como é que funciona, Fábio, o Brasília é o Bicho? Bom, funciona um motor 6 biólogos.0, né? São 6 biólogos que tiveram interesse de descobrir o Cerrado, de descobrir a fauna, e antes de se importar com qualquer financiamento, tudo, a gente dividiu os custos, conseguiu apoio de equipamento e o resto dependia da gente no campo mesmo. Vocês já registraram imagens pitorescas, imagens que vocês não esperavam registrar? Já registramos, sim. Muitas coisas. Tipo o quê? Caçador, andarilho, os próprios animais também, quando são flagrados, eles se deparam com a câmera e se assustam. Então também temos imagens bem interessantes. Os animais reconhecem a câmera como um corpo estranho. Com o cheiro, eles atacam a câmera, né? Tem umas imagens bem engraçadas. Como é que tem sido a receptividade do público a esse projeto? No primeiro momento, tomou grandes proporções, até porque grande parte da população não sabia da existência desses animais, né? Se sabiam, não tinham conhecimento que haviam aqui mesmo no Cerrado, né? Acreditavam-se ter em outros biomas como a Amazônia e Pantanal. E isso foi bastante interessante, trazer a população mais para perto da realidade, né? A realidade da fauna, juntamente com a população humana. Vocês têm recebido apoio do Estado, por exemplo? Bom, esse apoio ele é pontual, né? Grande parte das ações mesmas são dirigidas por nós mesmos, então isso fica muito restrito mesmo a algumas ações. Pessoal, para a pesquisa científica e para a preservação ambiental, qual tem sido o desdobramento do projeto Brasília é o Bicho? Para a pesquisa científica, o registro das espécies ameaçadas de extinção que não se tinha conhecimento
da ocorrência dela no DF. Um outro desdobramento foi chamar a atenção dos órgãos competentes, como o ICMBio e o IBRAM, para tentar trabalhar num mosaico aí de remanescentes naturais e conectar as nossas unidades de conservação, estabelecendo corredores ecológicos dentro do DF. Vamos então conhecer uma câmera instalada em loco. Vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Aquela é a câmera? Isso, esse aqui é um dos nossos equipamentos e nesse ponto a gente tem algumas espécies que passam aqui e nesse local é interessante que a gente consegue pegar justamente Brasília de fundo, né? Agora a gente consegue ver aqui no cartão se tem algum registro. Essa câmera foi instalada quando, Fábio? Essa aqui tem cerca de um mês. É mais ou menos um tempo médio que a gente utiliza para revisar as câmeras, né? Para verificar se está tudo certinho. E aqui no cartão é onde ficam as imagens, tão preciosas imagens. A câmera funciona a pilha? Isso, são 8 pilhas e aí a durabilidade dela depende do número de disparos. Se esse matinho aqui ficar disparando muito ou outros animais como o gado, aí ela dura menos do que deveria durar. Mas normalmente se estiver passando só a fauna, ela dura até 6 meses, a gente consegue fazer ela funcionar. A câmera pode tomar chuva, sol, não tem importância? Sim, ela é a prova de chuva, né? Ela não é a prova d'água, mas ela é protegida da chuva, justamente para a chuva não causar nenhum dano a ela. Acontece das câmeras serem roubadas? Muito frequente, é muito frequente. Então tem locais que a gente tem que tomar muito mais cuidado com a instalação. Por exemplo, esse aqui não é um jeito ideal para lugar que frequenta gente estranha, né? Porque fica muito visível e a pessoa leva embora mesmo. Então lugares que a gente sabe que pessoas estranhas frequentam, a gente coloca ela mais escondida. Vamos ver então o que a gente tem aí? Vamos sim. E aí, Fábio, o que a gente tem aí? Aqui é o cachorro do mato, que é uma espécie silvestre de canídeo, né, da família do cachorro, do lobo-guará. E ele é comum de ser visto próximo à cidade. Então, assim, só comprovando aqui que é uma área verde, né, próximo à cidade, mas que ainda tem as suas espécies nativas do cerrado. Mesmo tendo Brasília ao fundo, né, você vê que as espécies estão tentando sobreviver nesses remanescentes que a gente tem, nessas manchas de cerrado que a gente tem ainda, que são importantes para o DF. Muito próximo à cidade. Esses animais de vez em quando chegam até a cidade, adentram a parte habitada. Ou eles chegam tentando buscar outro território e se deparam com a cidade, né, que é algo que ele não tem contato nenhum, então é muito estranho para ele. Ou também eles podem gerar conflitos muitas vezes, né? Às vezes o pessoal cria galinha, aí não cria direito, cria solto no terreiro, né? Então esses animais acabam aproveitando essa oportunidade e aí faz com que moradores matem eles por retaliação. Mas é só falta de controle mesmo das criações que ajuda a prevenir ataques de predadores, né? Porque o predador vê uma oportunidade e ele vai aproveitar. Por isso a importância de manter o habitat natural desses animais preservados para que eles tenham qualidade de vida e possam continuar. Se ele tiver o alimento dele no ambiente natural e o abrigo, ele não vai chegar perto do ambiente urbano nunca, né? Mas assim, como a gente está transformando o ambiente natural em ambiente urbano, esses animais acabam ficando meio ali, né, sem a área de vida. Então é por isso que é importante preservar esses fragmentos cerrados ainda próximo da cidade, porque como a gente vê, eles sustentam ainda espécies importantes. E espécies que a gente conhece agora, por meio do Brasília é o Bicho. Se nada for feito para reverter o lançamento de poluentes nos sistemas de água potável do planeta, os efeitos na saúde da população serão desastrosos, afetando a fertilidade masculina e feminina, além do desenvolvimento neurológico infantil. O alerta foi feito pelas Nações Unidas durante a última Assembleia para o Meio Ambiente, realizada em Nairobi, no Quênia. Segundo os cientistas, regiões da África, Ásia e do Oriente Médio poderão registrar milhões de mortes prematuras até a metade do século.
Os poluentes também aumentam a resistência dos micróbios à ação dos antibióticos, de forma que os cientistas preveem que essa deverá ser a maior causa de mortes até 2050. Saúde indígena, audiência pública com o ministro do Meio Ambiente, ex-presidente da Vale, na CPI de Brumadinho. Acompanhe agora os nossos destaques nas comissões do Senado. Quando a mina Córrego do Feijão rompeu no dia 25 de janeiro, deixando até agora 210 mortos e 96 desaparecidos, além de danos ambientais enormes, uma dúvida ficou de pé. Quem é o responsável? Quais as causas do desmoronamento? E é isso que a CPI de Brumadinho quer esclarecer. A primeira pessoa ouvida pelos senadores foi Fábio Schwartzman, que era presidente da Vale quando ocorreu a tragédia e que foi afastado por recomendação do Ministério Público e da Polícia Federal. O ex-presidente repetiu que não foi informado sobre nenhuma ameaça de rompimento, mas senadores lembraram que a própria Vale, em reuniões internas, já havia apontado o risco. A Vale apresenta 10 barragens que estão na chamada Alarp Zone. São aquelas que apresentam maior risco pelas avaliações da própria empresa. Entre essas estão as barragens B1 e a barragem 4A da mina do Córrego do Feijão. Jamais chegou ao meu conhecimento, ou ao conhecimento da diretoria, ou ao conhecimento do Conselho, esse relatório que o senhor menciona. Mas não seria obrigação, como diz aqui, que o presidente soubesse, senhor Fábio? Escute, a obrigação, quem define é o dono da informação. Se a informação está na mão da área técnica e a área técnica resolve, por qualquer motivo, que esse assunto não é de alçada da diretoria da companhia, eu não tenho como fazer diferente. O ministro disse que a agenda de qualidade ambiental urbana é a prioridade do Ministério. Ele lembrou que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental e que 75% da população do país hoje vive nas cidades. Na agenda de qualidade ambiental urbana, o saneamento talvez seja uma das matérias ou a matéria mais relevante. O ministro falou também de licenciamento e fiscalização. Disse que o foco principal deve estar nos empreendimentos de maior risco. A liberação recente de agrotóxicos proibidos em outros países foi questionada. Os senadores também criticaram a extinção de órgãos voltados para a questão climática nos Ministérios de Relações Exteriores e do Meio Ambiente. Eu pergunto se isso é, por acaso, um sinal concreto de que o Brasil vai passar a se alinhar a partir de agora com a posição dos Estados Unidos, que oficialmente assume uma atitude negacionista em relação ao aquecimento global. Nós não temos posição alinhada, não temos essa visão negacionista, ao contrário. Liberamos agora esses 54 novos agrotóxicos, 21 deles denominados pela própria Anvisa como altamente tóxicos. 70% deles têm proibição em alguns outros países do mundo. E ressalto que aqui no Brasil, a reavaliação dessa liberação, ordinariamente falando, só é feita daqui a 15 anos. A questão é sistêmica, porque demora tanto para analisar e aprovar ou até eventualmente rechaçar alguma coisa, que quando faz de maneira tardia. Segundo o IBGE, a população indígena no Brasil chega a quase 900 mil pessoas. São cerca de 300 etnias presentes em todos os estados brasileiros. Por lei, a saúde indígena é responsabilidade federal. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, criada em 2010, coordena 34 distritos sanitários indígenas espalhados pelo país. Os recursos são repassados por meio de convênios com organizações não governamentais. O Ministério da Saúde cogitou acabar com uma secretaria exclusiva para atender os indígenas, mas voltou atrás depois de protestos em vários estados. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, decidiu fazer um debate sobre o assunto depois de receber lideranças indígenas. É mais do que legítimo as suas reivindicações e vamos fazer um debate também no alto nível, de forma tal que a gente possa contribuir a salvar vidas.
Estão abertas até o dia 12 de maio as inscrições para o Prêmio Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Podem concorrer aos R$700 mil em prêmios entidades sem fins lucrativos do Brasil, da América Latina e do Caribe. As categorias do prêmio incluem cidades sustentáveis, meio ambiente e mulheres na agroecologia, entre outras. Mais informações pelo endereço eletrônico www.fbb.org.br/prêmio. A pírrura frimeri é uma ave endêmica do Brasil. Também chamada popularmente de tiriba, habita zonas florestais nos estados do Tocantins e de Goiás, mas pode ser encontrada também na Caatinga. Dona de uma plumagem colorida, com predominância da cor verde, as pírruras medem de 22 a 30 centímetros e vivem sempre em grupos de até 10 indivíduos. Comem frutas, sementes e néctar e costumam fazer seus ninhos nos troncos ocos das árvores. As fêmeas põem 5 a 8 ovos e os machos participam da alimentação dos filhotes. De autoria do senador Lazier Martins, o PLS 317 de 2018 altera a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei do Saneamento Básico para reduzir as perdas na distribuição de água tratada. Dados do Ministério das Cidades apontam uma perda média de 39% em razão de vazamentos, ligações clandestinas e outros problemas nos sistemas de distribuição. A matéria já foi aprovada no Senado e agora será analisada pela Câmara dos Deputados. 4 programas institucionais do Senado receberam o Prêmio A3P de Boas Práticas Ambientais, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Na categoria Mobilidade e Transporte, o prêmio foi para o programa Carona Solidária, que reserva vagas especiais para os automóveis que transportem mais de 2 servidores ou servidoras gestantes. Já o programa Desengaveta, que busca reaproveitar materiais de escritório sem uso, foi premiado na categoria Gestão de Resíduos Sólidos. Foram premiados também um grupo de trabalho criado para promover compras e licitações sustentáveis. E na categoria Qualidade de Vida, a Feira Orgânica, que acontece uma vez por semana nas dependências do Senado. Nos arredores de Brasília, nós visitamos produtores de mel de abelhas sem ferrão, uma excelente alternativa econômica para os pequenos produtores rurais e uma estratégia inteligente para a recomposição de matas e florestas. Acompanhe agora. Começamos a nossa visita na região da Serrinha do Paranoá, localizada a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Nesse sítio aqui, situado no Córrego do Palha, que é um dos formadores do Lago Paranoá, nós viemos conhecer a produção de mel da Diana. Viemos aqui acompanhados pelo Carlos, que é extensionista rural. A Diana produz mel de abelhas sem ferrão aqui nesse sítio há cerca de 10 anos, não é isso, Diana? E o Carlos é que dá toda a assistência para esses produtores. São mais de 30 produtores aqui nessa região conhecida como Serrinha do Paranoá. O Carlos vai nos explicar como que esse trabalho contribui para a preservação das nascentes do Paranoá, não é isso, Carlos? Isso, como é que isso acontece? As abelhas protegem as nascentes? Os produtores plantam as árvores que são necessárias para a proteção das nascentes, para produzir a água que a população da cidade precisa, e as abelhas produzem o mel de volta aqui para os produtores. Então, essa é uma relação de companheirismo entre produtores, agricultores, a floresta que está sendo formada para a produção de água e as abelhas na produção de mel, que é a contrapartida que a gente precisa para manter esses agricultores incentivados, né, investindo na produção na proteção da água. Essas abelhas não trazem mal nenhum, não são ofensivas, não tem ferrão, não são agressivas, então você pode trazer isso para a porta da casa, como você está vendo, isso está no jardim da residência onde eles moram, né? De onde que surgiu o seu interesse para trazer abelhas aqui para a sua chácara? Eu fiz um curso há uns 10 anos atrás, através da Emater, em Senar,
numa fazenda para falar sobre abelhas. Nesse curso eu aprendi como capturar, como cuidar, e aí veio o interesse e eu trouxe aqui para nossa chácara. E aí depois nós fomos espalhando para os vizinhos, porque nós percebemos que a abelha, ela te traz essa coisa de preservar, de ter que cuidar, de não usar o veneno, de plantar árvore, de plantar flores. E aí com isso a gente já começou a ver os benefícios com as frutas, com tudo que foi aumentando com a questão das abelhas, da polinização. A gente pode abrir para mostrar a colmeia. Você vê que não tem risco, elas não são agressivas. O que a gente está vendo aí dentro da colmeia, Carlos? Isso, nós estamos vendo o ninho, que é essa parte mais amarelada, com as células de cria exposta, a pólen e os potes de mel, né? Alguma coisa de própolis, que é esse material mais pegajoso, né? É isso que ela utiliza para fazer a proteção do ninho, né? E que é utilizado como antibiótico natural, né? Normalmente as pessoas, César, lembram, quando falam em abelha, lembram só de mel, né? Mas a abelha produz, além do que a gente já comentou a respeito da proteção ambiental, o mel que todo mundo já conhece, o pólen que está aí para os atletas, né, nas academias, como fonte de proteína, o própolis, que é utilizado como antibiótico, e a cera, que é especificamente do uso delas, né? Essa cera é utilizada para proteção do ninho, os favos, os discos de ninho não podem ficar expostos dessa forma, né? A gente abriu aqui para mostrar para vocês. Mas essa cera, esse material é o que fica protegendo os quadros, os favinhos de ninho, né? Essa é a forma que a abelha tem de se proteger. Visitamos ainda a propriedade da Dona Maria da Penha, outra produtora de mel da Serrinha do Paranoá. A abelha sem ferrão está dando um entusiasmo enorme para quem começou e vê que realmente é por aí, o caminho é esse. Eu acho também que a abelha sem ferrão, pelo que a gente tem visto, ela é uma conservação do meio ambiente, né? Isso aí ajuda muito. E em contrapartida, a produção do mel, além de bom para a saúde, ele é muito melhor, muito mais forte. Ele ainda tem, para quem precisa ter um rendimentozinho, né? Tem muita gente que está produzindo para vender mesmo, para ter um ganho, né? Isso aqui, Carlos, é a isca onde você vai formar novas colmeias com ela. Isso. A forma de iniciar a criação de quem não tem uma caixa para dividir esse enxame é fazendo uma captura utilizando substrato com própolis da abelha, de quem tem a criação. Recolhe aquele material que a gente viu Só o própolis? Só o própolis. Dilui um pouco de álcool, borrifa dentro da garrafa. Esse aqui usou uma garrafa de leite, né, ou de suco, mas pode usar uma garrafa PET. Elas começam a fazer revoadas, princesas que saíram dos ninhos, né, que eclodiram, já estão fazendo cruzamento. As operárias já identificaram isso aqui já tem um tempo. Então, recentemente se instalou aqui um enxame dessa forma. Uma princesa nova veio ocupar esse espaço. E aí você estava explicando, né, Carlos, que além de produtores de abelha, produtores de mel, essas pessoas são produtores de água. Acima de tudo, eles são produtores de água, porque estão fazendo plantio de árvores, preservando as nascentes e, junto com isso, recuperando essa coisa de diversidade que tem nesse nosso ambiente. No Lago Oeste, outra região habitada por produtores rurais de Brasília, conversamos com Bruno. Ele nos explicou em detalhes como um enxame reunido em uma garrafa isca é transferido para uma colmeia em definitivo. Essa parte onde está o alimento, a gente pode guardar na geladeira e depois de 2 dias, quando as abelhas já tiverem vedado todas as frestas da colmeia, e para isso elas utilizam a própolis, então a gente pode devolver esse alimento para a colmeia. É só colocar para dentro da colmeia, tirar o que tiver de excesso. Isso aqui é a própolis da jataí, que é a resina que elas colhem na natureza. A gente bate as abelhinhas que tiverem aqui. Aqui já está o ninho, bem aqui em cima. Agora a gente vai colocar a colmeia exatamente no local onde estava instalada a garrafa. Porque a abelha ela tem um GPS na memória dela que leva ela exatamente para aquele local. Colocando a caixa aqui dessa maneira, aqui embaixo, as abelhas já começam a identificar a nova morada delas.
Agora, Bruno, explica pra gente, por que as abelhas são tão importantes para a natureza? Esses animais, eles são responsáveis pela polinização de 40% dos vegetais que a gente consome como alimento. Exclusivamente, só eles fazem a polinização desses 40%. Mas as pesquisas estimam que elas sejam responsáveis desses 40% até 70%, ainda algumas pesquisas falam de 90% dos vegetais que a gente consome como alimento, porque são animais assim muito eficientes no trabalho que fazem. Então, ou seja, se a gente não tiver as abelhas, a gente não tem também alimento. A gente termina essa edição do Ecocenado bem aqui em frente à colmeia de abelhas Jataí, que o Bruno acabou de montar para a gente. A gente espera que essa reportagem estimule mais pessoas a começarem uma produção de mel de abelhas sem ferrão, esses animais que são tão importantes para a natureza como polinizadores. Você pode ver todas as edições do Ecocenado em nossa página na internet. O endereço é www.senado.leg.br/TV.